Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje continuando a aula 133 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando o tema funções. E na aula passada nós vimos a primeira parte aí do assunto função composta, né? E hoje nós vamos ver a segunda parte desse assunto. Antes de mais nada, vamos revisar como nós definimos a função composta. Então nós temos esses diagramas, né? Nós temos uma função f que vai do conjunto A no conjunto B, né? Domínio e contradomínio. A função g que vai de C em D. E nós definimos como condição para a existência, para boa definição aí da função composta, da composição g bola f, né, g composta com f, que o conjunto imagem da função f esteja contido no domínio da função g, né, que é o conjunto C aqui. Bom, a partir de então nós definimos g bola f, né, g composta com f, indo do conjunto A até o conjunto D, e de tal maneira que nós definimos da seguinte forma: x leva em g bola f de x, e g bola f de x é definido como g de f de x, ou seja, g calculada no f de x. Bom, através de um diagrama fica mais claro até estas definições aqui, né? Porque nós temos um x em A e nós queremos compor esta função aqui. Então, a princípio, nós temos a função f e depois a função g, né? Então, primeiro, a função f é aplicada em x. Então, de x nós temos f de x. Este f de x, obviamente, ele está na imagem de f, né? Ele é um f de x. E neste f de x nós calculamos o g deste f de x. É por isso que nós impomos aí que o conjunto imagem da função esteja contido no domínio da função g, né, para que faça sentido calcular o g do f de x, né? Então, g de f de x é calculado aqui, né, que é o nosso g bola f de x. E aí nós temos a ideia da função que vai direto de x para g composta com f de x, não é? Então, ele passa por esse intermediário aqui, não é isso? Bom, nós comentamos ontem, né, que esta condição ela é mínima, né, no sentido de que alguns materiais trazem que o conjunto B todo está contido em C, ou então que o conjunto B e o C são iguais, né? Mas, como eu disse, esta condição ela não exige isso aí, ela é uma condição mais geral, né? Mas existe uma outra forma também, pessoal, que é o seguinte: é uma forma que alguns materiais trazem, uma forma bastante interessante também, mas esta outra forma, a questão é que ela acaba alterando o domínio também, né? Então, para definir a função composta, ela não vai tomar o domínio da função f, né, da primeira função no caso aí. Ela vai mudar esse domínio aqui. Na verdade, essa definição é até mais geral do que esta aqui. Por quê? Quando nós tomamos um x, nós calculamos o f de x. Pode ser que esse f de x não esteja no domínio de C. Para esta outra definição, como eu falei para vocês, ela é mais geral e também bastante interessante. É o seguinte: vamos tomar aqui um x, um elemento x no conjunto A, né? Quando nós calculamos o f de x, olha o que acontece. Este f de x, ele caiu aqui dentro. Eu fiz um caso em que o f de x caiu aqui dentro deste conjunto C aqui. Portanto, eu consigo calcular o g de f de x porque eu estou dentro do conjunto C. No entanto, pode ser que exista, né, com elementos aqui, nesse conjunto A, cuja imagem não vai estar aqui dentro do conjunto C, vai estar aqui. Ou seja, ainda vai estar dentro do conjunto B, como esperado, né? Mas não vai estar dentro do conjunto C. Portanto, o que nós fazemos? Primeiro, nós trabalhamos apenas com este conjunto aqui, que eu estou achurando. Este conjunto aqui, eu vou chamar de E, ok? Então, primeiro eu vou definir este conjunto E, né? Então, eu vou apagar aqui. E a ideia aqui é a seguinte: primeiro eu vou definir aquele conjunto E. O que vai ser esse conjunto E? Esse conjunto E vai ser o conjunto dos elementos que estão na imagem de F, né? E, ao mesmo tempo, estão no conjunto C. Porque eles precisam estar no conjunto C também, para que nós possamos calcular o g deste elemento. Então eles estão na imagem de f intersecção com o conjunto C, né?
Então nós definimos o... Agora sim nós temos o x indo para cá. No entanto, para o domínio da nossa função composta, nós não queremos os valores x aqui do domínio que vão para aqui, para estes valores aqui fora, né? Então, uma vez definido o conjunto E, nós definimos o seguinte conjunto. O conjunto dos elementos x pertencentes a A, né, tais que o f de x pertence a E. Né? Nós definimos este conjunto aqui. Este conjunto aqui, ele na verdade, pessoal, em matemática nós não definimos isso ainda, né? Mas este conjunto aqui, ele recebe o nome de imagem inversa do conjunto E. Né? Então a imagem inversa do conjunto E é o conjunto dos elementos do nosso domínio que tem por imagem um elemento que está dentro do conjunto E. Né? Ok, agora sim, este conjunto, imagem inversa do conjunto E aí, né? Nós vamos chamar de F. Uma vez definido esse valor F aqui, esse conjunto F, agora nós definimos G composta com F, indo do domínio F para o contradomínio D, né? Aí o D não tem problema, porque é o contradomínio, e ele leva x em G bola F de x, que é, na verdade, o G de F de x. Então essa definição ela é interessante porque ela não exige que a imagem de F esteja contida inteiramente em C. Né? Porque ela toma essa intersecção. Eventualmente, caso a intersecção da imagem de F com o conjunto C seja vazia, aí o conjunto E vai ser vazio. E aí a imagem inversa do conjunto E vai ser o conjunto vazio, né? Quer dizer, os elementos que têm por imagem um elemento que está num conjunto vazio é um conjunto vazio. Né? Então, a nossa função vai ter como domínio um conjunto vazio. Vai ser uma função composta bem estranha, né? Bem trivial, aí, digamos, né? Mas vai ser uma função composta. Então, essa definição ela permite definir a função composta em qualquer situação, mesmo que o conjunto imagem não esteja contido no conjunto C, mesmo que seja disjunto, ou seja, que não tenha elemento em comum. Então, essa definição é bastante interessante também. Tá bom, pessoal? Então, fica a ideia aí. Lembrando que nós vamos trabalhar, em geral, nós vamos trabalhar nesse curso com a definição em que, supondo aí que a imagem de F esteja contida em C para simplificar, na verdade, a situação, tá bom, pessoal? Bom, turma, mas eu voltei aqui à nossa definição tradicional aí, né? Que é sempre supor aí que a imagem da função F está contida no conjunto C, que é o domínio da função G. Então nós definimos aí G bola F com domínio em A e contradomínio em D. Bom, voltando aí num exercício que nós trabalhamos na aula de ontem, o primeiro exercício que nós trabalhamos na aula de ontem, itens C e D, nós acabamos não justificando muito bem essa passagem aqui. Eu gostaria de voltar a esse ponto com vocês, tá bom? Então seria referente à parte 1 desta aula. Bom, então a função G bola H, G composta com H, nós concluímos aí ontem, né, que ela leva x em 1 sobre x quadrado mais 1. Mas para que esta composição faça sentido, qual é a condição, né? A condição aqui é que a imagem da função h esteja contida no domínio da função g, que na verdade é o R asterisco, né? Que seria o conjunto dos números reais sem o zero aí, né? A função h é definida como h de x, x quadrado mais 1. Um número ao quadrado ele é no mínimo zero, tá ok? Portanto, o número ao quadrado mais 1 ele é no mínimo 1. Portanto, esse valor aqui ele é diferente de zero, ele é maior ou igual a 1. E, portanto, de fato, o conjunto imagem de h está contido no R estrela, né? No R asterisco, pois ele de fato ele não contém o zero. Então, essa condição está satisfeita, né? Nós não temos problema aqui. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. A imagem de h ela deve estar contida no domínio da função f composta com g. No entanto, f composta com g ela é uma função que ela sai de R estrela e chega em R. Portanto, o domínio da função f composta com g é, na verdade, o R
estrela, né? O R asterisco aí. Portanto, a imagem de H deve estar contida em R estrela, que nós já vimos que isto é satisfeito também, né? Nós acabamos de ver aqui. Então, só para deixar claro para vocês, né, que essa condição aqui é interessante, né? Nós sempre verificarmos, embora nos exercícios de ensino médio, pessoal, honestamente com vocês aí, né, realmente dificilmente é pedido, né, esse tipo de rigor, esse tipo de detalhe aqui, mas eu acho interessante porque é uma sutileza que é importante para a teoria aí, tá bom? Bom, turma, vamos trabalhar esse exercício aqui. Aqui nós temos as funções f, g e h, né? A função f de x é definida por 3x ao cubo menos 1, g de x, x menos 1, e h de x, x mais 2. Esse exercício, pessoal, ele nem falou em domínio e contradomínio. Geralmente, nesses casos, ele está supondo domínio ou contradomínio como sendo o conjunto dos números reais, tá ok? Então, todo o conjunto é válido. Como eu falei para vocês, os exercícios aí de nível de ensino médio, concursos, não é tido tanto rigor com esse aspecto, tá bom? Mas, de qualquer modo, é importante vocês terem essa visão, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele pede no item A para calcular f de g de h de 1. Né? Então vamos lá. F de g de h de 1. Né? Mas para calcular h de 1, eu já vou calcular direto aqui. Né? O que é h de 1? h de 1 é 1 mais 2, então eu já vou pôr direto 3 aqui dentro. Então ficamos com f de g de 3. Agora nós calculamos o g de 3. Ora, f de g de 3, ora, g de 3 é 3 menos 1, que é 2. Portanto, ficamos com f de 2. E f de 2, agora sim, né, vai ficar 3 vezes 2 ao cubo menos 1. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3 é 24, menos 1, 23. Agora nós queremos h de g de f de 1. Né? Vamos calcular aqui, depois eu vou comentar o importante resultado aqui para vocês. h de g de f de 1. Agora aqui nós temos h de g de f de 1. Mas f de 1 é 3 vezes 1 ao cubo, que é 3, menos 1, que é 2. Então ficou h de g de 2. Né? Mas g de 2 é 2 menos 1, que é 1. Portanto, ficamos com h de 1. E h de 1, 1 mais 2, que é 3. Olha que resultado interessante que nós chegamos, pessoal. Veja que aqui nós temos f, g e h, e aqui também f, g e h. No entanto, nós trocamos a ordem, né? E os resultados obtidos foram diferentes. Ora, isso nos mostra que a composição de funções ela não é comutativa, né? Nós não podemos trocar a ordem, né? Por exemplo, a soma de números ela é comutativa, né? Se nós fazemos 2 mais 3 e 3 mais 2, isso dá a mesma coisa, né? O produto também, né? Se nós fazemos 3 vezes 4 e 4 vezes 3, isso aqui dá a mesma coisa. Então o produto ele é comutativo. A soma é comutativa. Mas a composição de funções, que é uma operação envolvendo funções, ela não é comutativa. Aqui está o exemplo aqui, né? Mas vamos reforçar ainda esse conteúdo, que é o seguinte, vamos calcular aqui f composta com g de x. Ora, isso aqui é definido como f de g de x. Mas g de x é x menos 1. Então nós temos f de x menos 1. Mas como f de x é 3x ao cubo menos 1, então f de x menos 1 vai ser 3 vezes x menos 1 ao cubo menos 1. Né? Então no lugar de x, nós substituímos por x menos 1. Agora nós podemos desenvolver esta expressão aqui, né? Aqui nós temos o cubo da diferença, né? Caso vocês não se lembrem como desenvolver, voltem para a nossa aula aí, que está na playlist de fatoração algébrica, né? Então nós temos o cubo da diferença como sendo o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo, menos 1. Né? Então isso aqui vai resultar aqui, exatamente, vou colocar aqui, né? Vai ficar o quê? É 3x ao cubo, menos 9x quadrado, mais 3 vezes 3, mais 9x, e menos 3 com menos 1, já vou colocar direto, menos 4, ok?
Então essa expressão de f composta com g de x, né? Lembrando que aqui nós fomos calculando para cada valor, né? Nós poderíamos calcular f de g de h de x para um x genérico, né? Obter uma expressão e aí já calcular para o valor de x igual a 1, e aí obteríamos também o 23 aqui, e nesse caso obteríamos o 3, tá bom? Mas quando o valor é numérico, que é dado aqui dentro, é mais fácil ir calculando passo a passo, né? Cada função. Não é conveniente daí a gente ir calculando de maneira algébrica, porque aí vai dar mais trabalho. Agora aqui nós temos g composta com f de x. Então g de f de x, né? Agora f de x é 3x cubo menos 1. Então nós temos g de 3x ao cubo menos 1. Mas g de x é x menos 1. No lugar de x nós temos 3x ao cubo menos 1. Então vai ficar 3x ao cubo menos 1, que é o nosso x, menos 1. Isso vai dar 3x ao cubo menos 2. Então notem como é bem diferente, né? O nosso f composta com g deu essa expressão aqui. E g composta com f deu essa expressão totalmente diferente, ok? Então vocês percebem aí que a composição de funções ela não é comutativa. Pessoal, um detalhe interessante aqui é o seguinte, né? Acabei não comentando com vocês ainda, né? Mas veja, entre números, entre conjuntos numéricos, né? Nós trabalhamos com as seguintes operações. Nós já definimos essas operações com vocês aí. A soma, a subtração, né? Que nós vimos que na verdade é uma soma com o oposto. A multiplicação e a divisão, né? E a divisão nós também podemos entender aí como a multiplicação pelo inverso, né? Mas enfim, vamos pensar nessas 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. São as operações que nós fazemos entre números. Nós também temos a potenciação, né? Mas a potenciação não deixa de ser uma multiplicação repetida, né? Exceto quando o expoente acaba sendo não inteiro, fracionário eventualmente, ou mesmo irracional, né? Aí a coisa começa a se complicar um pouco mais. Mas de qualquer modo, nós temos essas operações entre números. Nós podemos falar também na radiciação, que também tem a ver aí com a potenciação, uma vez que nós, na aula de potenciação, inclusive numa das aulas, nós definimos aí a potência de expoente racional, né? Nós vimos que a raiz, na verdade, nós podemos enxergar como uma potência com expoente racional. Bom, mas onde é que eu estou querendo chegar, né? Entre funções, né? Nós podemos também definir operações. Nós podemos fazer a soma de funções, a subtração de funções, a divisão de funções, a multiplicação de funções, né? E tudo isso bastante simples, né? Vamos dar um exemplo simples aqui. Como é que nós somamos a função x com a função 2x? Ora, x mais 2x vai dar 3x. Como é que nós multiplicamos a função x² pela função 3x, por exemplo? Ora, isso aqui vai dar 3x ao cubo. Então, nós conseguimos operar as funções com essas operações que nós conhecemos. Agora, aqui surge a composição de funções. Esta é uma operação entre funções. Da mesma forma que a soma, a subtração, é uma operação entre números. Tá? Então, entre funções, nós temos essa operação, que é a composição de funções. Ela também vai ter características, vai ter propriedades. Ok? Por exemplo, nós já acabamos de ver aqui que a comutatividade não é obedecida pela composição de funções. Então, a composição de funções ela não é comutativa, né? Por outro lado, a composição de funções ela é associativa, né? O que seria a associatividade? A associatividade é essa propriedade aqui, né? Quando nós fazemos 2 vezes 3 vezes 5, a multiplicação ela é associativa. Porque se nós fizermos 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 15 dá 30. Mas se nós fizermos primeiro 2 vezes 3 e depois multiplicarmos por 5, dá 6 vezes 5 dá 30. Né? Então a multiplicação ela é associativa, ou seja, não importa a ordem que eu vou fazendo, né? Não importa a ordem das operações, não importa a maneira que eu vou colocando os parênteses para fazendo as operações. Né? No caso da multiplicação a gente também pode inverter, né? Que é a comutatividade. Mas enfim, a associatividade é isto aqui. Eu posso fazer primeiro o 3 vezes 5, depois multiplicar pelo 2,
Ou fazer primeiro 2 vezes 3 e depois multiplicar pelo 5, dá a mesma coisa. A soma também é associativa, né? A soma também, se eu fizer 1 mais 2 mais 3, eu posso fazer 1 mais 2, que dá 3, mais 3 dá 6. Ou eu posso fazer 1 mais 2 mais 3, né? 1 mais 5, que também dá 6, né? Bom, isso não é uma demonstração, tá? Isso é uma propriedade que eu estou só ilustrando aqui com esses exemplos. Mas enfim, a composição de funções ela também é associativa, né? Então é possível mostrar que a composição de funções também é associativa. Enfim, uma série de propriedades aí nós conseguimos trabalhar com essa nova operação que nós definimos aí no universo das funções. Mas nós não vamos fazer nesse curso aqui esse nível de profundidade, tá bom? Nós estamos aqui num curso de nível de ensino médio, concursos, né? Vestibulares, então não é esse o objetivo aqui, mas eu acho sempre interessante colocar porque às vezes tem algum aluno aí, né, algum espectador aí que tem um interesse em se aprofundar aí no estudo da matemática, né? E aí esse tipo de comentário, esse tipo de observação pode ser um estopim aí para você se interessar e ir adiante nos estudos aí. Bom, turma, vamos trabalhar esse exercício aqui, exercício 2 da nossa aula. Nós temos duas funções aqui, f e g, definidas aí de R em R, né? A função f é definida f de x como 2x menos 3. Nós temos f de g de x igual a x ao quadrado. E nós queremos g de x. Então é um exercício um pouquinho diferente, né? Geralmente os exercícios eles davam o f de x e o g de x e pediam o f de g de x. Esse exercício ele deu o f de x e ele deu o f de g de x e pergunta o g de x. Então vamos trabalhar esse exercício aqui. Bom, como é que nós podemos enxergar aqui, né? Nós temos pela primeira observação ali que f de x é 2x menos 3. Ora, mas se f de x é 2x menos 3, o que é f de g de x? Ora, f de g de x é 2 vezes g de x menos 3, não é? F de x, 2x menos 3. Então, no lugar de x, substituir por g de x, né? Porque isso aqui está dizendo que f de alguma coisa é 2 vezes aquela alguma coisa menos 3. Então, f de g de x também vai satisfazer aí, né? Mas f informou que é x ao quadrado. Então, nós temos x quadrado igual a 2g de x menos 3. Portanto, o g de x, já vou fazer direto aqui, x quadrado, o menos 3 vai passar somando, ok? Vai ficar x quadrado mais 3, e esse 2 ele passa dividindo. Então, g de x é x quadrado mais 3 sobre 2. Exercício interessante aí, resolução bastante simples aí, tá bom? Bom, pessoal, um outro aspecto interessante para nós comentarmos aqui, algumas aulas atrás nós estudamos transformações de funções, né? Ora, transformação de funções ela também pode ser estudada aí no universo da composição de funções. Porque, na verdade, quando nós fazemos uma transformação, na verdade nós estamos fazendo composições de funções. Por exemplo, se nós temos a função f de x e nós pensamos aí em f de 2x menos 3, né? Bom, nós vimos aqui que esse 2 ele comprime, né? Ele contrai a nossa função em relação à horizontal, né? O eixo x, e esse menos 3 ele translada, né, a nossa função, o nosso gráfico em relação ao eixo x também, né? Então nós estudamos isso aí, as transformações, vimos as translações, as reflexões, as rotações, enfim, as simetrias, nós estudamos tudo aí há algumas aulas atrás. Mas veja, se nós considerarmos um x, é uma função g que leva x em 2x menos 3, né? E depois aplicarmos a função f na função 2x menos 3, nós temos exatamente esta transformação aqui. Então, se nós temos a função g definida por g de x como 2x menos 3, na verdade, essa função f aqui, ela será, na verdade, o que? F de g de x. Ou seja, f composta com g de x. Então, quer dizer, uma interpretação geométrica, em algumas situações aí, né, para composição de funções, é justamente a transformação de funções. Por exemplo, neste caso aqui, né, quando nós compomos a função f à direita pela função com a função g, nós estamos transladando e contraindo o gráfico, né? Se nós compomos com outra função, então nós estamos fazendo uma reflexão, né? Então, quer dizer,
nós podemos estudar as transformações do ponto de vista das composições. Então, achar quais são as composições aí que efetuam determinadas transformações. Então, isso é muito interessante também vocês terem essa visão aí. Para nós encerrarmos a aula de hoje, quero trabalhar esse exercício, um exercício interessante aí. Propriamente, nós poderíamos até tê-lo estudado antes de estudarmos a composição de funções, mas como ele envolve aqui essa expressão aqui dentro, né, que é uma transformação que nós acabamos de ver, né, eu inventei esse exercício aqui, tá bom? É a função f de 2x menos 3, 5x mais 2, né? Então, eventualmente, pode ser que nós queremos aqui, por exemplo, calcular o f de x, né? Eu não quero saber quanto que é f de 2x menos 3. Quero saber quanto que é f de x. Então, qual que é a ideia, né? Nós temos que f de 2x menos 3, 5x mais 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar 2x menos 3 de t. Né? Eu vou assumir aqui uma variável acessória aqui, né? Uma variável auxiliar. Então, 2x menos 3 é igual a t. Né? Ora, daqui nós podemos isolar o x e escrever que x é t mais 3 sobre 2. Portanto, nós vamos ter que f de t, né, que 2x menos 3 é t, é igual a 5x mais 2. No entanto, x é 5, t mais 3 sobre 2, né, 5x mais 2. Logo, nós temos o seguinte, 5 vezes. Eu vou distribuir aqui dentro, vai ficar o seguinte, t sobre 2 mais 3 meios, mais 2. Então, nós ficamos com 5t sobre 2, mais 15 meios, mais 2. Nós podemos enxergar o 2 como 4 meios, então nós vamos ficar com f de t igual a 5t sobre 2, mais 19 meios. Ora, mas note que a variável é muda, né? Ela é muda no sentido de que, quando nós escrevemos que f de t é 5t sobre 2 mais 19 meios, na verdade é a mesma coisa que nós pensarmos em f de x, né? É que o mais tradicional nós trabalharmos com o x aqui. Então, f de x é 5x sobre 2 mais 19 meios. Então, veja que, através dessa substituição aqui, nós conseguimos encontrar o f de x, ok? Então, um exercício bastante interessante aí, tem a ver com composição também, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Com isso, nós finalizamos o assunto de composição de funções. Espero que tenha dado uma boa base para vocês. A partir da próxima aula, nós vamos estudar função inversa e então nós vamos prosseguir com os conteúdos aí, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!